Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque na experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande honra, uma enorme alegria de todo o meu coração de conversar com a Aida Pustyunik sobre corporificando a consciência. A Aida é psicóloga graduada pela Universidade Federal da Bahia em 1974. É cofundadora da Dinâmica Energética do Psiquismo, conhecida como DEP. É graduada pela Barbara Brennan na School of Healing, nos Estados Unidos, e pelo Pathwork Foundation, também nos Estados Unidos. Tem a formação de Raman, na França, e é membro do CIT, o Colégio Internacional dos Terapeutas. Aida, de todo o meu coração, é uma honra, que bom que a senhora chegou aqui nos Mutantes. A senhora é uma mutante atuante há tantos anos aqui no planeta. Uma alegria de todo o meu coração, minha querida. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast da Unipaz. E a gente vai conversar hoje, como eu bem falei, sobre corporificando a consciência. A Aida tem uma vasta experiência nesse assunto. E Aida, para a gente começar, eu queria que a gente falasse, acho que trazendo realmente conceitualmente, o que vem a ser corporificar a consciência. A gente pode começar pelo começo, né? Então, em primeiro lugar, quero agradecer a presença o chamado de vocês. E é um prazer eu cooperar com a Unipaz São Paulo, porque eu estou na Unipaz desde que a Unipaz começou em Brasília e sou das primeiras pessoas que deu aula e trabalhou com a Unipaz em Brasília, as primeiras turmas, né? Uma honra enorme. Então é um prazer trabalhar com a Unipaz. Semana passada até eu dei uma classe para a Unipaz de Minas Gerais. Olha que coisa boa. Corporificar a consciência. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que conceituar dentro dessa visão o que é a consciência. Exatamente. A consciência para nós, da dinâmica, para a Unipaz, é aquilo que eu sou verdadeiramente. É a essência de cada um de nós, é a nossa parte, que é o padrão vibratório do ser que eu sou. O verdadeiro eu sou. É aquilo que eu vou seguir pela vida. E é aquilo que eu vou, como pessoa humana, expressar aqui na Terra, a minha qualidade essencial. Então, corporificar a consciência é aquilo que na ADEP nós chamamos assim, como é que a consciência toma posse desse corpo, dessa forma? Muitos de nós obedecemos à cultura, somos impregnados pelas crenças culturais, formamos uma forma física que tem a ver com as crenças culturais, daí o que Reich colocou como estratégias de caráter, né? Mas não sou eu. Isso é o que eu estou apresentando ao mundo. É aquilo que a cultura formou de mim, daquilo que eu sou. Então, o trabalho que nós fazemos é como é que eu desimpregno dessa massa física as crenças, expresso e deixo fluir por essa forma a essência. E posso mostrar ao mundo aquilo que eu sou verdadeiramente.
Eu tenho gostado muito da palavra através, né, Aida? Através. É como é que eu sou transparente. Por exemplo, vou tomar um exemplo do cristal. Nós temos cristais transparentes de muitas cores. Quando uma pedra bruta, que é o corpo físico desse planeta, ele se torna transparente, bilhões de anos de evolução, ele mostra a essência dele. Então, eu sou um cristal branco, transparente, rosa, roxo, verde, azul. Então, eu estou mostrando a minha essência como cristal. Quando o reino vegetal apresenta flores perfumadas, ele está mostrando a essência. Ele levou bilhões de anos da construção planetária para que o reino vegetal apresentasse flores e que elas se tornassem perfumadas. Então, aí ele está mostrando a essência e irradiando em torno a sua própria essência. O ser humano, bom, o ser humano está tentando, né? O ser humano ainda não tem bilhões de anos no planeta. A média do humano sapiens é 180 mil anos. É pouco, né? Muito pouco. É como se eu tomasse um ano. No último minuto aparece o ser humano. O último minuto dessa evolução de bilhões de anos apareceu o Homo sapiens. Em 180 milhões de anos, 180 mil anos, a gente fez um estrago bem grande no planeta também. Porque nós somos muito ignorantes. Muito ignorantes. Bom, haja visto o que está acontecendo hoje no planeta. Se eu não fosse ignorante, eu não estaria fazendo barbaridades. Várias. Nós temos 100 guerras no planeta hoje. Você conhece 100 guerras do reino vegetal? 100 guerras do reino animal? O animal nem come o ser da sua espécie. E nós matamos tranquilamente os seres da nossa espécie. Então, a nossa ignorância, a nossa agressividade é muito alta. É uma humanidade razoavelmente agressiva e atrasada. Então, agora, como é que eu vou expressar a minha qualidade essencial? Estamos trabalhando nisso, a Unipaz trabalha, a DEP trabalha, o Patchwork trabalha, todas as escolas de autoconhecimento trabalham para ajudar que a pessoa humana desperte para aquilo que ela é verdadeiramente. A gente tem esperança, né? Eu tenho. Eu também tenho esperança. E é curioso, né, Aida? Porque é justo a desconexão da... Assim, o ser humano é a única espécie que, a princípio, tem consciência, né? E, ao mesmo tempo, isso faz com que ele se desconecte de quem ele é, porque é um ser que é natureza, mas acho que é por isso que estamos aí trabalhando pelo despertar da consciência para essa relembrança, né? Porque essa informação já está no corpo, inclusive. Já está no corpo. Eu existo por causa da minha essência. Se eu não tivesse a minha essência, eu não existiria. Como a rosa. Existe a mangueira, o leão, o cavalo, existem porque a essência sustenta. Se essa essência não está presente, não tem vida. Não tem vida. Mas nós esquecemos completamente da essência. Somos completamente identificados com a forma. Eu, você, qualquer um é identificado com a forma. Quando eu penso na Vivian, eu não penso numa qualidade energética, eu penso nessa forma.
Quando você pensa na Ida, você pensa dessa forma. Você acha que eu sou isso. Verdade. E é capaz de eu também achar que eu sou isso. Achar que eu sou dessa forma. A gente fica identificado com a personalidade, com o ego, né? O eu pessoal. O eu inferior, né? Não vou chamar de inferior, não. Ah, legal. Eu acho que nós somos uma conjectura. Eu não me sinto como ser humano inferior a nada. Uhum. Eu sou uma complexidade de muitos padrões vibratórios manifestos nessa forma. Essa é a forma que o ser essencial, o eu sou, manifestou nessa existência. Então eu tenho um ser físico, um ser emocional, um ser mental, um ser espiritual, sem forma, a essência pura. Uhum. Tudo isso está manifesto aqui nessa forma. Só que a gente não sabe expressar ainda o ser essencial. Que é o eu sou com letras maiúsculas e que é o melhor que nos habita, né? É o melhor. O resto é consequência da cultura que eu nasci. Então, se eu estou fazendo uma atrocidade, é porque a cultura falou para mim que aquilo era verdade. E eu estou defendendo minhas crenças, o que é horrível, porque todas as crenças não são verdade. A verdade. São crenças. Se eu vou à praia, eu vou botar... Agora não, porque eu estou velha demais, mas botava o biquíni, né? Mas se eu tivesse nascido lá no Oriente Médio, eu botava uma burca, feliz da vida de estar indo na praia de burca. E é isso. A cultura molda a pessoa humana e ela acredita que aquilo é verdade. Todas as nossas crenças não são verdade, a verdade. Então, corporificar a consciência é como é que eu me torno transparente como um cristal, perfumada como uma flor, ou inteiro como é um animal. O leão não discute com ninguém a sua essência, ele expressa. A essência que nasce naquela forma expressa aquilo que ele é. Qualquer animal expressa o que ele é. Mas nós que construímos um mental muito forte, mental organizado pela cultura que eu nasci, que é baseado nas crenças daquela cultura, eu acredito que isso é a verdade. Essa é a verdade. A minha verdade, ela tem que ser defendida de qualquer forma. Com isso, eu não estou expressando a minha essência. O meu eu sou não está corporificado totalmente. Ele está como uma pedra bruta, escondendo o cristal que ele é. Fica claro? Fica super. E aí, esses são, então, eu poderia dizer que os principais desafios, digamos assim, ou os obstáculos para que a gente possa corporificar mais plenamente essa consciência são justamente as nossas próprias crenças e, às vezes, o entorno, a cultura, a sociedade. Elas são culturais. O que molda o corpo físico, não a genética, mas a cultura. Então, hoje, um cientista chamado Bruce Lipton, que é um biólogo, prêmio Nobel até, ele conseguiu provar que as crenças não são genéticas. Não está no DNA. O DNA transmite altura, cor de pele, a cor do cabelo, enquanto você não pinta,
essas formas físicas e até algumas probabilidades de doenças que vêm da genética. Mas são probabilidades, né? As doenças podem ser tratadas antes delas aparecerem. Mas a cultura molda a pessoa humana. E onde está impregnado isso? Nas células corporais, na membrana das células. O que é maravilhoso, sabe por quê? Membrana é uma coisa maleável. E trabalhar o corpo físico, a respiração, as minhas atitudes, eu vou modificando a possibilidade dessas membranas se moverem. Então, as impregnações corporais, elas podem ser modificadas. Então, ninguém é assim, nasceu assim, vai ser assim para o resto da encarnação. A síndrome da Eu Gabriela. não sou assim, eu fiquei assim. E eu posso mudar isso do momento que eu me empenho nisso. Eu posso mudar. Então, a dinâmica energética do psiquismo é uma metodologia que trabalha no corpo, desimpregnando as crenças para que eu possa expressar aquilo que eu sou. Por isso que o nosso primeiro livro se chama Corporificando a Consciência. Que você já deve ter visto, né? Esse livro. Né? Vi, já vi. Espetacular. Está sempre lá na Unipaz. Então, é um trabalho constante. Teoricamente, eu posso saber. Mas se eu não tirar essa impregnação do meu corpo, eu não faço mudança. Por quê? Era isso que eu ia perguntar agora, ou seja, o caminho é realmente voltar, acho que tanto essa limpeza, né, como a senhora falou assim, mas também como a ampliação da consciência nessa forma da nossa existência é muito voltada no corpo, né? Eu me expresso no plano físico com um corpo. Uma grande amiga minha chamada Sarah Marriott, que era um ser de muita evolução espiritual, um dia perguntaram para ela o que é o ego? Para que serve o ego? Aí ela fez uma alegoria, uma questão assim. Sabe, a caneta, uma caneta Bic. O ego não é a mão que segura a caneta, não é o corpo da caneta, não é a tinta. O ego é a ponta que risca o caderno. Ou seja, eu tenho que ter um ego organizado, um bom mental e uma condição emocional razoável, porque eu vou formar uma personalidade capaz de atuar no mundo, ou seja, riscar o plano físico de uma forma boa, construindo bons desenhos, vamos dizer assim, uma letra legível. Para isso, eu tenho que me trabalhar constantemente. Eu me trabalho constantemente. Estou velha, idosa, né? Para não falar velha, eu sou uma pessoa idosa, continuo me trabalhando. Nunca vou parar até a hora que eu desencarnar. Por quê? Porque sempre nós vamos ter questões que eu preciso limpar para me tornar um ser mais transparente. Permitir o eu sou de aparecer no mundo, riscar, deixar a minha escrita legível, né? Ficou claro essa alegoria que eu fiz? Ficou bem bonita. E a importância, né, bonita a senhora trazer também que, né, segue se trabalhando. O Domingos Cunha, que é o nosso
mestre do Enneagrama, né? Ele fala assim, esse caminho do autoconhecimento dura no mínimo a de vida uma inteira, vida. né? E todas as outras que você tiver. Ninguém Não. consegue, nenhum de nós, tirar todas as impregnações que estão corporificadas no corpo. Elas são o cerne da minha pessoa. Quando meus filhos eram adolescentes, que eu falava alguma coisa assim, que ia de encontro à adolescência deles, à cultura da época, eles falavam uma coisa que eu considero bastante. Minha mãe, você é uma pessoa muito evoluída e muito esclarecida, mas a gente não pode esquecer que você nasceu nos anos 30. Verdade. Tem coisas que a criança aprendeu e não vai esquecer nunca, está impregnada. Agora você vai se tornando maleável, né? Você vai transformando. Imagina você, nesses 87 anos de vida, eu atravessei quase um século. Né? Sim. Eu vi os automóveis chegando na minha cidade. O telefone chegou na minha casa, eu tinha 7 anos. Uau. As casas começarem a ter geladeira. Percebe? Muita mudança em pouco anos, tempo, né? Eu estou o quê? Vendo o homem sair da galáxia e ir para outra, o espaço sideral. Eu assisto sentado na minha cadeira. Se eu não assisto, porque eu não me permito ver isso. Mas qualquer um de nós liga a televisão, está lá dentro da guerra. Ou dentro de outras coisas horríveis que a televisão apresenta. No momento que está acontecendo. Então, nós demos saltos culturais, saltos mortais. Eu digo que a acrobacia da humanidade nesse século foi uma coisa, saltos mortais. Fizemos piruetas inacreditáveis, de mudança grande. Incorporar essas mudanças sem resistir, seguir o fluxo da vida, é bem forte. É bem forte. Ou ficar quadrado lá, enquadrado, também tem muita gente vivendo isso, que já morreu e não sabe, esqueceu de deitar. Porque se você ficou preso nas crenças culturais que você nasceu, você não está mais inserido na vida. A vida morre vivo, né? A vida é movimento. O movimento traz a experiência amplia a consciência. Isso é do Patchwork e eu, pessoalmente, gosto muito da metodologia do Patchwork, né? Eu morava nos Estados Unidos, fazendo a Bárbara Brennan. Eu morei na comunidade espiritual do Patchwork, em Penice, Nova York. E foi aí que veio a inspiração de trazer essa metodologia para o Brasil, porque ela tem muito a ver com o brasileiro. O brasileiro é basicamente um ser que é ligado na espiritualidade. E é uma metodologia que tem um fundamento da espiritualidade, que trabalha no autoconhecimento, é maravilhosa, maravilhosa. Para mim, o Patchwork foi um divisor de águas na minha vida. O Não Temas o Mal, da Eva Pierracos, foi divisor de águas, assim, o livro. Mexeu muito, foi bem importante. Da integração do ser, né, da luz e da sombra, né, dessa dualidade dentro de nós. Nossa, foi...
e se dá conta Importantíssimo. da nossa dualidade. E se dá conta Isso. de que nós estamos aqui num planeta que é dual. Porque todo tudo que é físico é dual. Tem sombra e luz, né? Tudo. E conseguir lidar com isso, achar uma síntese disso, é uma coisa bem importante mesmo. Então, Nossa. Amplia a consciência, né? isso que Muda eu a tô te visão de falando. mundo mesmo. Por isso que eu, vamos dizer assim, embora eu tenha fundado com a Theda Basso, que é a nossa mestra, a dinâmica energética do psiquismo, que é uma escola de autoconhecimento no Brasil todo. Hoje a gente trabalha em, sei lá, 9 ou 10 capitais. Que maravilha. Eu também trouxe o Password e difundi o máximo que eu pude. Porque eu acho que essas duas metodologias se casam. O Password mostra para nós o como. Como é que eu atuo no mundo? Quais são as minhas negatividades? Como é que eu penso que eu sou tão boa e estou fazendo maldade sem nem perceber? Atacando pessoas e outras coisas, né? A Deb traz essa questão de como é que essas crenças estão impregnadas no meu corpo. E como é que eu movo isso? Porque não adianta só eu compreender. Eu tenho que mover do meu corpo as crenças. Para que o caminho se desenvolva realmente e eu possa me tornar transparente. Quer dizer, ou se não totalmente transparente, pelo menos o máximo que cada um de nós pode. Que assim seja. Aida, e como é que a gente pode trabalhar para que esse ser humano traga essa consciência, assim, na verdade, na sua totalidade, assim, né? Visando essa integralidade do corpo físico, mental, emocional, espiritual. A base da compreensão de como eu trabalho é a sensação. O ser humano está afastado da sensação. Se você pergunta para uma pessoa qual é a sensação, ela vai dizer o sentimento. Ela fala assim, eu estou triste, ou eu estou alegre, eu estou oprimida. Aí você pergunta onde no seu corpo está isso, ela não sabe. Por quê? Porque ela não sabe mais que é a sensação. E na evolução humana, o primeiro é a sensação. Se alguém me der um beliscão aqui assim, eu vou sentir a sensação do beliscão. E imediatamente eu vou ter um sentimento. Ou, não gosto de ser beliscada, ou não gosto da pessoa que me beliscou. Então, a sensação é colada com o sentimento, né? Tanto que o Gendlin, que é um cientista também norte-americano, ele chama neurologista, ele fala, é a sensação sentida. Então, eu posso trabalhar me dando conta qual essa crença está impregnada no meu corpo e qual é a sensação. Então, por exemplo, eu sou de uma família, vamos supor, uma família opressiva, que exija em excesso daquela pessoa. Eu tenho que ser maravilhosa, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser o primeiro aluno, eu tenho que me comportar, eu tenho que. Aquela pessoa vai apertando o corpo dela dentro daquela forma do tenho que. E são essas pessoas bem educadinhas, né? Recatadas. São pessoas que cumprem todas as ordens, até socialmente muito agraciadas. Onde ela impregnou aquilo, como ela segurou a energia
que circula no corpo não tem o quê? Qual que é a sensação? E como ela vai trabalhar para liberar essa sensação? O patchwork te dá a compreensão disso, dá perfeitamente. É uma metodologia maravilhosa para você entender como você fez isso com você. E a DEP diz, onde está no seu corpo isso? E como eu vou liberar isso do meu corpo? Aí tem todos os passos da nossa metodologia. A gente trabalha muito trazendo a consciência para dentro do corpo, sabendo onde no meu corpo está a sensação. Eu uso a respiração para liberar essa sensação ou intensificar a sensação. Quando eu uso a respiração, aquele oxigênio vai pôr a energia em movimento. A energia em movimento pode descarregar ou não. Isso aí, não, eu não tenho essa programação. Mas ela entrando em movimento, ela vai liberando a célula, na membrana da célula, da carga energética daquilo que ficou fechado lá. Tem outras metodologias que trabalham assim, né? A SE, que é a energia, a metodologia criada por Stephen Levine, né? Peter Levine. Tem a própria Psyche, que é do próprio Lipton, com um neurologista. Mas, fundamentalmente, a respiração é a nossa base. A conexão com a Terra. Como é que eu me conecto com a Terra? Nós somos muito desconectados da Terra. Totalmente desconectados. Na sola dos pés tem um ponto que os chineses chamam a fonte borbulhante da vida. Esse ponto é o fio terra que liga tudo que está manifestado no planeta na Terra, porque somos terrenos. Eu até posso pensar que eu vim de outro planeta, você de outra, não é? Não. Mas eu nasci na Terra, sou terrena. Então, como célula planetária, eu tenho que estar conectado com a Terra. Com uma célula que está desconectada do seu corpo, é uma célula doente. Falando bem claramente, uma célula desconectada do corpo é uma célula cancerosa. E o ser humano, a humanidade hoje, é uma célula cancerosa no planeta. No planeta, né? Por falta de consciência, ela não né? tem consciência de estar conectada. Se eu fosse conectada com o planeta, eu não estava intoxicando o planeta. Essa semana retrasada, eu fiz um curso. Aqui onde eu moro, a gente tem muitos cursos. Lidar com animais peçonhentos, porque afinal eu moro no meio deles, né? Lidar com a terra, não sei o quê, cada hora tem um cursinho específico. E semana retrasada eu tive um curso de reciclagem dos elementos sólidos, resíduos sólidos. Não chama mais lixo, agora chama resíduos sólidos. Chocada com o que eu faço no planeta. Não estou falando de ninguém, não, é de mim. Toco a bucha da pia cada semana e jogo no lixo. Leva 300 anos para ela dissolver. Pega os saquinhos plásticos que a gente usa para tudo, joga no lixo. 300 anos. As famosas fraldas descartáveis, que são úteis tanto para o bebê quanto para os idosos. Não tem mais idoso no mundo que não use fralda descartável, assim como os bebês. São mais de 300 anos para você dissolver isso no planeta. Fora todo o reino vegetal intoxicado pelo agrotóxico. Fora todo o mar intoxicado pela
as coisas atômicas que arrebentaram e estão lá no mar, ninguém pensa que acabou. Porque quando alguém fala assim, Fukushima contaminou o mar do Japão, não existe mar do Japão. Existe o mar planetário. E as correntes marinhas circulam. Então, o mar está contaminado pela a energia atômica, né? O mar está contaminado por todos os resíduos que nós jogamos nele. O Pierre fala bastante dessa ilusão da separatividade, né? Isso que eu acho que vale para tudo que a senhora está trazendo aqui. Tanto eu achar que o mar do Japão está separado do mar aqui do Brasil, quanto o corpo e a essência, gente, ilusão de achar que está separado, fragmenta e adoece, né? Então, quando você pergunta para mim o que é corporificar a consciência, é justamente eu me dar conta de que eu e o ambiente somos um. Não tem meio ambiente, tem eu inserida nesse contexto. Então, eu hoje estou, depois do curso dos resíduos sólidos, estou tomando muito mais cuidado. Como é importante, né? E ampliando mesmo a gama do conhecimento para a gente. Eu acho que essa consciência ela vai ampliando a nossa responsabilidade, né, Aida? Com a palavra que eu falo, as palavras são vibrações que causam, como qualquer vibração causa efeito no mundo. Qualquer som, qualquer palavra, qualquer música, qualquer coisa que vibra está causando modificações no ambiente. Sim. E aí, pensando assim, né, como trazer essas ferramentas? Eu gosto sempre de trazer aqui para o podcast possibilidades concretas, né, para o ouvinte possa refletir e levar de uma forma prática e cotidiana. Acho que queria perguntar sobre, porque a senhora faz aí sempre retiros de silêncio, né, e a meditação, a importância disso para essa corporificação da consciência, acho que é fundamental, né? O silêncio é fundamental para que eu possa fazer contato com o eu sou. A minha essência, eu só faço contato com ela no silêncio. E claro que o silêncio não é só calar a boca. Eu calo a boca externa e continuo falando internamente o tempo todo. Emitindo conselho, olha que planta linda, ai, a borboleta voou. Eu fico o tempo todo falando. O tempo todo eu olho e falo, que flor linda que nasceu aqui. O tempo todo, o ser humano fala o tempo todo. Então, quando a gente faz silêncio, os 50% que a gente cala a boca já melhora muito. Por quê? Porque eu paro de vibrar, eu brinco, sabe? Eu falo, pare de jogar abobrinha, mato. Essa vibração é uma vibração de baixa qualidade. Você já reparou que nós falamos da vida do outro o tempo todo? Ou fazemos comentários, ou estamos expressando julgamento. Julgamento, é o que eu ia falar. Ou eu estou me queixando de, coitado de mim como eu sofro, né? Porque, coitado de mim como eu sofro, é o principal mantra que a humanidade usa. Ela adora esse mantra. Vitimismo, né? O vitimismo. E com isso eu estou impregnando a minha aura e todo o ambiente com essas palavras que não tem uma vibração mais sutil. E o mundo não precisa mais disso.
Então, uma coisa é não pronunciar tantas palavras. Embora eu seja uma faladora, né? Vivo fazendo podcast, palestra, livro. Mas eu não escrevo, eu falo. Então, falar aquilo que é necessário. Quando eu faço os retiros de silêncio, tem duas coisas que são fundamentais. Eles não são no fim de semana. Olha só. Eles são no meio da semana, de segunda a sexta. Porque todo mundo fala, faz um fim de semana, porque eu tenho que parar. Tem que parar. Excelente. Você vai parar a vida e olhar ela de fora. Eu tenho feedbacks fantásticos disso. Nossa, quando eu voltei para a minha vida, eu vi quanta coisa que é inútil. Eu descobri que eu posso ficar muito mais calada do que eu sou. Que eu não preciso estar falando, que florzinha linda, nem que, olha, fulana fez isso, ciclano fez aquilo. Eu não preciso. E então, olhar a vida de fora é um dos motivos pelos quais os retiros de silêncio que eu faço são no meio de segunda a sexta. Você tem que sair da vida cotidiana. No local aqui, nós não temos sinal de telefone nem televisão. Que ótimo. Aí a pessoa vai ficar com ela mesma. Elas têm quartos individuais, ou seja, não tem bom dia, boa noite, você dormiu bem. E ela fica aprendendo a ficar dentro dela. Normalmente eu faço um tema também para a pessoa ficar investigando aquilo na vida dela. E quando ela precisa, ela tem um caderno que ela pode anotar tudo. Em vez dela ficar falando, ela anota. Depois ela vai ler, ela descobre muita coisa. Sobre si. Espetacular. E a meditação também, né, Aida? O que nós chamamos de meditação, verdadeiramente não é a meditação. É uma tentativa de fazer o físico, o emocional e o mental ficarem quietos. Quando eu consigo alinhar o físico, o emocional e o mental, mandando eles ficar mais quietinhos, eu posso abrir o espaço para que o campo não condicionado da consciência, do eu sou, possa me dar uma resposta. Para eu alcançar. Lembra da música do Gil? Para eu falar com Deus? Você que canta, você sabe. Maravilhoso. Né? Aquela música maravilhosa. Eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que respirar suavemente. E isso tudo é fundamentado. Hoje a neurociência pesquisou muito isso. Quem alcança o padrão vibracional do eu sou não é o sistema simpático que faz eu fazer coisas no mundo. É o parasimpático que vai acalmar tudo e vai abrir o caminho para que eu receba notícias que não são da cultura. Se eu quiser uma resposta real daquilo que eu preciso saber, não é nas coisas que eu aprendi na cultura. Isso é a física, desde o Einstein, sabe? Eu não encontro resposta no mesmo padrão que eu faço a pergunta. A resposta vem de outro padrão. Não é espírito que sopra, não é nada disso. É padrão vibracional diferentes. Uns são condicionados pela cultura, outros não são. Eu quero uma resposta nova, eu tenho que silenciar as crenças culturais. E isso é a meditação.
Agora, você leva anos para conseguir que o físico, emocional e mental calem a boca. Anos, treinando. É uma construção. Então, isso que a gente chama de, vou meditar? Não, eu vou treinar, colocar o físico, o emocional e o mental em silêncio. Uhum. Aí tem milhares de técnicas, né, que são ótimas. Uhum. Muitas técnicas. Maravilhoso, fundamental. Né? Você trouxe a música do Gil e a gente está aqui nesse podcast da Unipaz. Ele fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que encontrar a paz, né? E eu acho que esse é o convite no fim das contas, né? Que a gente possa encontrar, porque a paz está dentro, né? E a gente conseguir um caminho desse. Eu falei da palavra através, né, no começo da conversa, e eu gosto muito da palavra também de um acesso, porque é sobre acessar, né? Acessar. Na DEP nós usamos muito assim, desvelar a transparência que eu tenho dentro. Para eu desvelar o ser essencial, para eu desvelar, eu tenho que parar o físico, o emocional, o mental e me abrir para novos padrões vibracionais. Isso, a nossa cultura não trabalha nisso. Ela coloca a gente em contato só com o externo, só externamente. Nós estamos aqui, né? Como a senhora bem falou no começo, com esperança e confiança, assim, dessa milhares de anos. Hã? A humanidade tem escolas que trabalham nisso, né? Um ou outro vai despertar. E para a gente caminhar aqui para o final, Aida, eu vou te pedir assim para a gente falar de um lugar bem concreto, assim, para trazer realmente a consciência para o ouvinte da importância desse corporificar, dos benefícios de corporificar a consciência. O primeiro passo é aprender a respirar suavemente. Exalar nariz e boca e ter paciência consigo mesmo. Sabe que isso não é uma coisa que eu vou conseguir da noite para o dia. A respiração suave, lenta, ela ajuda a acalmar o sistema nervoso, que quer fazer coisa o tempo todo. Ela ajuda eu a acalmar o físico, o emocional e, às vezes, até o blá mental da gente. Quando eu conseguir parar e ficar quieta, eu posso fazer a pergunta que eu preciso a resposta. E aí, a resposta não vem da cultura, vem de um nível vibracional mais sutil, que não é condicionado pela cultura, pelas crenças. E eu aí posso me pôr em movimento para novos caminhos da minha vida. Eu sempre gosto de falar nas minhas falas, é um processo de transformação, lento e gradual. Primeiro, eu tenho que organizar um ego forte, saudável e útil. Uma ponta de caneta que escreva bem. E depois eu tenho que trabalhar para esse ego ficar a serviço do eu sou. E eu poder contribuir com o mundo com a qualidade essencial que eu nasci, que me conserva aqui. Isso é uma tarefa de vida, é o caminhar do eu, da consciência do eu pessoal, daquilo que eu penso que eu sou, para o eu transpessoal, quer dizer, o ser essencial.
e me colocar a serviço. Qual é o meu serviço? O meu serviço é falar, por exemplo. Né? Fazer grupos, falar com as pessoas, ajudar elas a se autoconhecerem. Pronto, não adianta eu querer fazer outra coisa, porque esse é o meu serviço. Outras pessoas sabem escrever livros maravilhosos. Eu conheço pessoas que escrevem muito bem e não sabem falar em público. Verdade. Tem pessoas que cozinham inspiradamente. Essa é o dom dessa pessoa. É isso que eu ia falar. Outros É sobre o despertar do dom e do talento, né, que a gente tem e manifestar, né? manifestar o dom. O dom tem a ver com a alma, com o ser essencial. Quem eu sou verdadeiramente e o que é que eu faço no mundo sem esforço. O resto é a cultura. Que a manifestação desse eu sou, ele é fluxo, né, Aida? É o fluxo energético. E é o movimento, é a vida em movimento de forma fluida, né? Que maravilhoso. Ah, minha querida, que delícia. Nossa, eu falei, por mim eu ficava aqui a tarde toda, né? Bom, eu não vou poder. Mestra! Eu também gosto de ficar conversando. É bom, né? Tanto que meus Instagram tem a ver com as conversas com o Gabriel, né? A gente fica conversando e depois ele edita aquilo. Que delícia! Ele, com essa brincadeira, ele foi fazer psicologia. Está quase acabando. Olha que maravilhoso, que lindo. Minha querida, então, para a gente fechar, eu quero agradecer assim, imensamente a senhora ter aceito aqui esse convite. Muito obrigada, Aida. Assim, mais do que isso, eu quero agradecer assim, em nome de todos aqueles que já tiveram a bênção de ouvir a senhora, de aprender, de estar na sua presença, agradecer de todo o coração pelo seu serviço, né, no mundo, que eu tenho certeza que não é pequena a sua pegada aqui no planeta. Tenho certeza que tem muita gente que já foi transformada assim, pelo seu trabalho, pelo seu serviço, né? Você e até... Transformado eu acho difícil, mas pelo menos despertado. Que bom. Muito obrigada de coração. Obrigada por estar aqui conosco no Mutantes. Não, viu? Eu que agradeço muito. Toda oportunidade vai tocar o coração de alguém, né? Com certeza. E obrigado por você estar contribuindo com a Unipaz também. Para mim é uma honra. Viu, minha querida? Muita gratidão. Muita gratidão recíproca. Fica aí um beijo no seu coração. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão conosco aqui até agora. Fica o convite para você conhecer o trabalho da DEP, conhecer mais o trabalho da Aida, assim como conhecer mais o trabalho da Unipaz, que está aí cada vez mais trazendo ferramentas, né, através das redes sociais, no Telegram, no Instagram, no YouTube, no Facebook, trazendo ferramentas para que cada vez mais a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. É sobre isso, né? Esse é o principal ponto. Essa é a ideia. Muito obrigada, um beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Viva! Obrigada, querida. Viva! Gratidão. O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.